Em 1976, o campo de concentração em Tarrafal foi estabelecido, mas não assemelhava-se ao que conhecemos hoje. Tratava-se apenas de tendas espalhadas e eram destinadas aos prisioneiros portugueses que se opunham ao regime. Eles foram forçados a construir sua própria prisão. Os presos eram torturados por qualquer coisa que os guardas não concordassem e de forma a destruir o seu psicológico. Há exatamente 50 anos atrás, em 1964, o campo de concentração em Tarrafal encerrou, impuro na direção da liberdade e independência do país. Mas como isto aconteceu? O que levou a isto? Como era o campo de concentração no início e nos seus últimos anos de funcionamento? Estas são algumas das questões que queremos responder e dar a conhecer mais das histórias do nosso país. Para isso, para termos informações mais detalhadas e um ponto de vista realístico, decidimos entrevistar um ex-preso no campo de concentração em Tarrafal. Bata ouvi a confusa só a Cabral, que é do peso de Cabo Verde, ouvindo falando, uma Cabral se luta para a independência de Guiné do Cabo Verde, e para a independência de Cabo Verde, e começando a sua própria inspiração, e começando a própria ainda na vida militar. Mas naquele tempo, nunca podia papiava nada, porque pena echar dois alguém em cima do ali na conversa e a polícia da Tiga da Pau. Os é que eu estarei ali. Isso aconteceu próprio comigo, na praia, estava, depois que eu saí de tropa. Estava com um colega na conversa, depois a polícia passa na nós um beijo, passa na nós dois beijos, ele traz bem e fala, só que eu estou assim. Pergunta isso. Bom, mas isso bata continua, mas aquilo bata motivando, e depois um dos meus colegas, então estou conversando na Cabral Mata, chamada terrorista. Um belo dia estava na Monda junto com um grupo de pessoas, então eles batem papel na questão de terrorista, porque naquela altura já esse papo ia receber ele de visita, eu, como Espírito Santo, Agostinho Neto. Então vai me dar um ferro. E hoje, moda que não está chamando de terrorista, se um ponto mais alto na nível de justiça, já recebeu. Por que não pode chamar de terrorista? Então, não é nada. Isso aqui não sabe de posto. Houve a reação. Em casa da boca. Mas, no meado de 70, eu estava casado, mas a gente usa sempre que a respiração de mim acaba, fica com vontade também, só nesse discurso de entrevista para que vai à rádio, precisamente, só nesse discurso de entrevista para que tinha vontade de conhecer ele pessoalmente. De modo que naquele belo tempo, passou um californiano, que é de Santa Catarina, e estava na Angola, mas ele fugiu da Angola e vem para Cabo Verde. E para lá na Santa Catarina, porque de origem de Santa Catarina, e para Santa Catarina, com intenção, quer dizer, ele creva não, o que faz aqui dá certo, entregava nós próprios nativos. Como tinha aquele polícia
a polícia pide, até porque quem deixaram o Genilino, lá que é centro de informação de polícia, lá que a polícia pensava. E depois, e tinha um homem de Santa Catarina, que tinha lugar no Lima, que é propriedade de Casa Grande. Então, eu estou com chega dele, tinha esse comércio, horas que minha mãe vai fazer a compra do funcionário, e você parava da cidade, parava dos músicos. De maneira aí, então eu passo para o acompanhando. Então, eu tinha um rapazinho, que é Antônio, que é o Antônio Bete, e contacto também com o primo de meu. Quer dizer, e nós que estávamos a fazer a compra da personagem com o engenheiro direto, então esse coach acompanharam, então o rapazinho se evita, claro, mas tem um senhor que se crê fazer recrutamento de pessoa para levar para Cabral, para a integra na luta da Guiné-Bissau. Depois que a minha prima vem como estão para perto, nós sabíamos, vem combinando. Talvez eu faça. Depois, ele prepara, nós já cerca de 16 pessoas que saem. Mas eu saí num barquinho de pesca, num barquinho de resultado, mais ou menos, que está fazendo carreira, fogo, bravo, e organizando sem para levar para cá, como eu digo. Que a maior saída era para cá. Estava para cá, então estava entre quando eu não saí para cá, não saí de casa, nenhuma mulher que sabe, também mulher que nem primo que sabe, mulher que não só estava. Só foi um secreto, ou se quem tinha dito do caminho, não sei. Quando não está bem na tomar, eu não sei de praia. Agora, coisa aqui em que se esquece, é quando não sei nada, eu não sei nada tomar, e para quem era o senhor que não era a vida, porque bom, nem a barco, nada que eu conheço. Depois não vai também. No bem, não vai nada tomar, e aquele senhor que o recrutamento pega a pessoa e combina com o próprio capitão de barco. Vai dizer, e a zona do mar vai dar para não sei, mas que desvia para cá. E o próprio garante, para não tomar ensinar a carne, mas que ele vai mar. E a certa altura ele combina com aquele pessoas que também, porque tinha processo em Angola, então ele bem Cabo Verde, bem Gate ali. Mas hoje é uma que tem alternativa, porque a colônia era única, mas de toda maneira era pegada. Então ele arranja a forma agora de meter no ar naquela ratoeira. Depois, canto que não ia ser andado, mas canto que ia ficar está boa, depois volta para agora ter falta de combustível. Um dignidade de combustível não pode chegar aqui. Maio de radar, para pegar. De maneira, volta para Rincón, que fica mais próximo de Santa Catarina, melhor para o Chico. Bom, e capitão de barco, por exemplo, para Rincón, chegando a Rincón, já ele declaria pedido e prenderam logo na barca. Não prenderam na barca, pronto. Já não estão a voltar para a praia de Oeste, já não fica preso. Não fica preso. Era 18 de agosto de 70. Mas aquele dia que eu saí de casa, fazia 8 dias que minha mãe morreu. Até canto que iam plena que dia, lá vão se calhar, e que ele minha saída
uma tacavava morto também de minha mãe. Infelizmente, eu moro antes disso. Eu estive na praia durante 6 meses. E eu me transferi para Tarrafal. E lá, eu tive mais 3 anos, como eu disse, já 6 meses documento na praia. E depois, quando que 25 de abril vendeu, então não sei, dia 1 de maio de 74. Sei dia 1 de maio de 74 e já aguardem independência. Mas o único coisa que ele ficou com dizer era de Concheva Cabral pessoalmente. Mas infelizmente não cabe Concheva. Porque ele quer atrasa, até porque você vai da casa e não está pensando com Concheva. Mas infelizmente não pode Concheva pessoalmente. Bom, agora falando próprio de campo de concentração de Tarrafal. Quer dizer, quando que está fundada, naquele lado que nós, na 39, que é fundada. Mas quando está fundada, é fundada com o nome de Colônia Penal. Dos primeiros 157 detidos, morreram 34. Eventualmente, o campo fechou para tentar evadir as alegações do tratamento desumano. Voltou a abrir em 1961 e passou a deter os integrantes da Guerra de Libertação na luta pelos seus países que eram dominados pelo Portugal. Quando se menciona o campo de concentração em Tarrafal, vem em mente um tempo distante e longe que, antes dos nossos avós, embora isso seja verdade, é apenas parcialmente, pois 50 anos não é muito tempo. Memórias como do campo de concentração trazem dor às pessoas do nosso país e são memórias que muitos querem esquecer, mas é por isso que nunca devem ser esquecidas e sim celebradas. Não pode ser esquecida para que não se repita e deve ser celebrada em nome de todos que tiveram o seu direito de liberdade de expressão violado. Por isso, foi adotado o nome de Museu de Resistência para apreciar o monumento como parte da nossa cultura. E assim, decidimos entrevistar alguns estudantes para saber qual é a opinião desta nova geração sobre o assunto. Qual é o teu ponto de vista sobre a resistência em campo de concentração em Tarrafal? Penso que a resistência é algo que marca muito a nossa história desde os tempos antigos. Devemos acreditar para a história de Cabo Verde, que é marcada precisamente pela resistência ao poder colonial. Nunca houve uma abertura assim espontânea a essa resistência. E quando vejo para o campo de concentração, sinto a liberdade e ao mesmo tempo a prisão, porque vejo que as pessoas do passado elas foram presas porque não tiveram a liberdade de expressar a sua opinião, a ter a sua consciência livre. Mas hoje, quando vejo para mim, vejo que posso ter uma liberdade de falar o que eu quero, de pensar o que eu quero e não sou presa por causa disso. E para mim a resistência é poder morrer ou viver ou passar por qualquer coisa pelo que acreditamos, ao invés de jogar por terra o que acreditamos ser verdade. Qual é a tua opinião sobre a resistência e o campo de concentração em Tarrafal? Bom, baseado no conhecimento que eu já tive, para mim o campo de concentração foi um lugar de torturar as pessoas, ou seja, de um tratamento desumano e horrorizante. Mas, por outro lado, também simboliza um ato de resistência e sobrevivência e coragem por parte dos presos que ali estiveram por rejeitarem com afinco o regime ditatorial de Antônio de Oliveira Salazar. Qual é a tua opinião sobre a resistência e o campo de concentração de Tarrafal? Na minha opinião, o campo de resistência de Tarrafal foi um lugar onde os presos eram torturados e presos injustamente por expressar as suas opiniões, e o lugar que mais me marcou foi a cozinha onde eles serviam eles comidas estragadas e deterioradas. Era um pouco sujo, na minha opinião.
pues, como esta ficava na pavilhão de Rima, ficava na pavilhão de Baixo. E lá tinha pavilhão também de presos comuns. Na sala também, num lugar, mais ou menos. Alguns não tinham contato, mas o próprio guarda do internato que estava lá. E às vezes, quando se dão o amigo, é isso. E quando visita, era bom, visita para um café, mas quase assim uma cara cheia de visita, ou mais melhor que nada, porque visita que até demorava, pelo menos aquele tempo que eu vivia. Visita era mais ou menos 10 a 20 minutos, mas que eu, mas isto era individualmente. E bem, e nós que estávamos lá, nós fomos na Caçara que estava, nós era 14, 4, 17 pessoas que estavam naquele sala, naquele som ali. E de maneira que esse, como esse que era próprio, era de Santo Antão, já nos Filho era de Sal, União Miranda também era de Santo Antão, e Missão Seca era de São Vicente. Já esses que tinha visita. Eles visita eram alguns amigos, mas aquele amigo que estava visitando era muito bem identificado que estava a visitar. Já qualquer pessoa já que até podia visitar, como nós, que ficava de ali. Já não tinha visita familiar, mas era mais ou menos 10 a 20 minutos. 20 minutos e eu tirei mais. Mas é aquela que tinha visita, mas se não se sentar com ela, não tinha nada que eu queria. É só pergunta, família normal. É isso. Não se tinha oportunidade de manter a correspondência com familiares fora? Bom, ela não tinha possibilidade de manter a correspondência com uma altura de animado de 70, 71, 72, de antigo uma Santa Carta, escreveu uma carta, mas carta ele tem que escrever, mas tem que pôr que as coisas que até não está preso. Tinha que, cara, escrevo, cá escreve tudo, porque levadas que está ficha, que está por aí. Para resoura, esse que está ficha, que está por aí. Não. Porque tinha telefone, rádio, não tobia rádio, porque tinha um colega de nós que morava na Santa Catarina, que era de chamar Pedro Rolando. Ele tinha um rádio lá, mas que rádio tinha ele lá secreto. Amigo, como aquele polícia, que era chefe, sou o chefe de polícia que estava lá, era muito amigo desses pais. Então, isso facilitar entre o que rádio, mas que rádio, quando eu vivo a ele, não tem que ouvir ele a partir de meia-noite. Nunca pude ouvir que é rádio. Cá ouvi que é rádio, mas quando fica aí tudo junto assim, rádio quase dentro do ouvido, quando eu ouvi que o sexo está passando a nível internacional, a nível de luta armada que está vivendo, o sexo está passando. Mas depois no sábado, assim, o ouvido muito atento, que o rádio tem que ficar baixinho, porque como que os guardas da sala, então dava volta de vez em quando na rua, ou você sem saber. Não era isso. Mas de que não foi pagado logo naquelas condições? Bom, tratamento já o começo de luta armada. Tratamento já aquele tratamento desumano que tinha a nós já naquele mundo. Que também nunca bailei com que as pessoas que vinham de novo para parecida para então houve um tratamento um bocadinho mais desumano que nós entendemos. Mas um tratamento que era aquele melhor. Agora, de qualquer maneira, tem que, se não for homem, como é adaptável, homem tem que adaptar tudo circunstância que tem na volta dele. Mas
É isso que Nossa faculdade de trabalho, não? não, nossos presos políticos que ainda trabalhavam eram presos comuns, o preso angolano, mas isto é alguns. Tinha algumas pessoas que usaram permitido fazer, verdade? Apesar de proibido fazer, também Não, quer dizer, coisas proibidas desde que você cumpre aquela norma que tem escrita na cadeia, quer dizer, tem que usar a direita. Mas se sai daquela norma, já pode cara a direita. muito que o senhor assim, que a visita a campo, hoje em dia, simplesmente segurança. Não, o problema fundamental é que ele quer dizer, é que pesa um taxista quando tem carga na costa. Mas a carga ia sair de costa. E o taxista mais aliviado, como saindo de lá. E quando tinha sair, quando ia no sul, quando tinha sair de lá, já não saía diretamente para o emprego. Então nunca senti, a partir daquele momento, o nosso que estava lá, não sei, diretamente para o emprego, eu sei que tinha escola e estuda lá mesmo. Só que, claro, enquanto que entrava na prisão lá, tinha apenas quarta classe. Mas, no entanto, estuda, e quando saí de lá, já estava formado, vamos fazer o segundo ano, mas queria emitir para o segundo ano. Então, Pedro Orlando também, Pedro, Carlos Tavares, Dani Copilho, tudo estuda lá dentro de cadeia porque eles completavam 7º ano, antigo. Então, eles estudam lá, eles admitiram para fazer exame. Mas já não nunca admitiram para fazer exame no segundo ano. De maneira. É muito difícil fazer planos sobre. Bom, nunca pensa mais. E fazem algumas histórias de própria pessoa e minha vida, mesmo que, mas tudo isso vem na base de inspiração que tinha, que estava sempre em contato, conversa com o pai, de maneira que tenho mais ou menos ideias que a colônia penal quando que começa, que ainda estava ainda garoto, foi uma concha própria que era, porque embava funeral de minha tia, então enterro era lá e Tarafal, Versailles Maragata, Tarafal. Então, concheva próprio lá, mas ainda próprio, se não fosse aquele funeral que embava, ainda concheva aí. Manda, concha aquele ato que é escrito da colônia penal, porque embava funeral de minha tia, minha madrinha, né? De modo que ficava para concha aquele ato. Depois, então, que o problema é muda para 13 nomes. Portanto, é isso, quer dizer, colônia penal, campo de trabalho, depois campo de concentração.